Salve inscrito no canal PG Atualidades, beleza com vocês? Esse vídeo é muito especial porque é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo junto com um outro canal. E esse canal é muito especial. Vou apresentar para vocês o canal Pergunta pro Toide. E aí, Toide, beleza aí no Paraná? Salve, salve, galera! Salve, Osvaldo! Tudo bem com vocês? É super importante avisar a galera nesse projeto nosso novo aí, ó, interdisciplinar, rompendo barreiras geográficas através da internet. Eu sou o professor Toide, amigo do professor Osvaldo. Eu sou aqui do Paraná, da cidade de Maringá, e é satisfação estar aqui dividindo esta videoaula com esse camarada do bem. Cara, que bom! Eu espero que a gente possa fazer muito mais vídeos relacionados a essa questão de atualidades envolvendo as disciplinas de geografia, sociologia e biologia. Vamos falar um pouquinho então sobre a geografia de Minas Gerais, mais precisamente Brumadinho. Vocês aí, na parte geográfica, o que vocês conhecem sobre Brumadinho? Brumadinho é um município de Minas Gerais que está localizado na região metropolitana de Belo Horizonte e tem uma população aproximada de 40 mil habitantes, segundo o IBGE, no ano de 2018. O município de Brumadinho é cortado por duas rodovias, a BR-381, que liga São Paulo a Belo Horizonte, e a rodovia BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte. E um dos pontos importantes de falar é que Brumadinho está no meio dessas duas rodovias. É legal nós sabermos também que Brumadinho, por mais que tenha poucos habitantes comparado, por exemplo, com Belo Horizonte, que está chegando a 10 milhões de habitantes e logo se tornará uma megacidade, é que Brumadinho tem uma capacidade hídrica muito grande. Um exemplo é a quantidade de mananciais de água que possibilitam a extensão relativamente do município pelo seu relevo montanhoso. Um quarto desta água abastece a região metropolitana e ela vem dos mananciais de Brumadinho e também dos municípios vizinhos, através dos sistemas do Rio Manso, do Rio Catarina, que são operados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a famosa Copasa. Mas, Toide, já que nós estamos falando de hidrografia, explica pra gente um pouquinho das questões biológicas na hidrografia de Brumadinho. É muito importante para o nosso aluno poder compreender essa questão. Bora lá? Vamos fazer aqui uma introdução sobre biociclos. Quais são os biociclos? Epinociclo, todos os ecossistemas de terra firme, terrestres. Liminociclo, todos os ecossistemas de água doce. Talassociclo, todos os ecossistemas de água salgada. Beleza? Quando eu falo, por exemplo, no epinociclo, que são os ambientes de terra firme ou terrestres, eu tenho que lembrar dos seguintes ecossistemas, ó: savana, deserto, tundra, taiga, caatinga, pantanal e assim por diante. Quando eu entro em liminociclo, que são os ecossistemas de água doce, eu tenho que lembrar de rios, riachos, ribeirões, córregos, lagos, lagoas, geleiras, ok? Talassociclos são os ambientes de água salgada, como os oceanos e mares continentais, ok? Bom, mas eu acho que vale a pena a gente entrar no assunto aí chamado de níveis ecológicos, começando por espécie. Seres que se assemelham morfologicamente, compartilhando genomas parecidos e que deixam descendentes férteis, ou seja, apresentam intrafertilidade. População, reunião de indivíduos de uma mesma espécie, que estão numa determinada área e no mesmo tempo cronológico. Reunindo diversas populações, eu formo as comunidades, ou biocenose, ou cenobiose. O que isso quer dizer? Diferentes espécies reunidas no mesmo ambiente, numa mesma área, no mesmo tempo cronológico. Quando eu penso numa imagem da savana africana, em que eu vejo hipopótamos, leões, zebras, girafas, gramíneas, árvores, eu estou falando de comunidade, ok? Agora, se essa comunidade interagir com o meio, aí eu tenho o chamado ecossistema. Portanto, ecossistema é a interação entre os fatores bióticos, entenda-se por seres vivos, com os fatores abióticos, entenda-se o meio. Quando eu falo fatores abióticos, eu estou falando de clima, eu estou falando de salinidade, eu estou falando de pH de um rio, eu estou falando de temperatura e assim vai, ok? A reunião de todos os ecossistemas no mundo forma a chamada
biosfera. Repetindo, biosfera. A biosfera é a porção viva do planeta Terra. Agora, é possível nós definirmos a biosfera em 3 biociclos. Os 3 biociclos são epinociclo, liminociclo e talassociclo, que são espécies de ecossistemas com características ou variáveis bem definidas, né? Bem delimitadas. Muito bem, vamos falar então no que nos interessa, liminociclo, em se tratando do acidente de Brumadinho. Então nós temos as chamadas águas lênticas e águas lóticas. Águas lênticas são aquelas cuja velocidade de correnteza ela é bem baixa. Encontramos isso em lagos e lagoas. Já águas lóticas é aquela água em que a velocidade de correnteza é alta, elevada. Encontramos muito isso em rios. E justamente essa correnteza das chamadas águas lóticas carregam aqueles rejeitos de minério, aquela lama rio abaixo, na região ali de Brumadinho, em Minas Gerais, podendo se estender e chegar ao chamado Rio São Francisco. Em se tratando de águas lênticas, são aquelas águas de baixa correnteza, você tem então pouco oxigênio disponível nesse ambiente aquático. Então vejam bem, conforme a lama vai sedimentando no rio e esse rio vai ficando assoreado, é natural que a velocidade de correnteza vá diminuindo, tornando-se cada vez menor. Isso influencia no quê? Na concentração de oxigênio na água, eliminando diversos seres, aumentando a mortalidade de peixes. Agora veja bem, essa lama influencia também na luminosidade desse corpo de água, ou seja, diminuindo as microalgas, o fitoplâncton, que são a base da cadeia alimentar aquática. Em seguida, nós vemos a morte de pequenos peixinhos, que seriam consumidores primários. Logo depois, a morte de peixes maiores, que seriam consumidores secundários. Então nós teríamos uma grande decomposição. Essa decomposição seria aeróbia, com o uso de oxigênio, diminuindo mais ainda a concentração de O2 nessa água. Cara, sensacional. Infelizmente, temos que falar disso, pois é um tema que pode ser cobrado no Enem. O crime ambiental que aconteceu em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019, com a queda da barragem 1 da Vale. Este evento, ele escoou rejeitos de minérios em grande parte da empresa física da Vale e causou inúmeras mortes. Ainda não encontraram todos os corpos. E vai ser muito difícil que encontrem todos os corpos, já que, conforme as imagens e o vídeo a seguir, nós vamos entender que, por causa da lama se tornar mais dura, mais densa, fica impossível você resgatar esses corpos. Este evento, ele causou o escoamento de lama que atingiu parte da área administrativa da companhia e parte da Vila Ferteco, comprometendo a área justamente da barragem. Esse município de Brumadinho tem como principal atividade econômica a atividade de mineração, sobretudo com a atuação da Vale. Em 2017, ele recebeu 35 milhões de reais a título de compensação ambiental pelos estragos causados pela extração de minério no seu território. 65% desses 35 milhões foram dados pela Vale. Em 2018, somente a mina Córrego do Feijão produziu anualmente 8 milhões e meio de toneladas do minério ferro, que é equivalente a 2% da produção de minério de ferro da Vale. Toide, fala um pouquinho dos impactos biológicos que acontecem, esse crime ambiental da Vale. Explica para a galera aí o que pode causar esse crime ambiental da Vale. Vamos falar agora da chamada bioacumulação ou biomagnificação. Sabemos, pessoal, que os rejeitos ali eram rejeitos não biodegradáveis, eram rejeitos tóxicos, alguns biodegradáveis e alguns não biodegradáveis. Em meio a esse rejeito, é natural que nós encontramos, além de minério de ferro, metais pesados. Esses metais pesados são acumulados ao longo da cadeia alimentar, ou seja, passando de um nível para o nível seguinte e sendo acumulado no topo da cadeia alimentar. Então, por que chama bioacumulação? Pois os componentes não biodegradáveis, vejam bem, aqueles que não são eliminados facilmente, vão acumulando ao longo da cadeia alimentar e tende a reservar
no topo, no último da cadeia alimentar, ok? Imagina então que um peixe esteja contaminado com metais pesados e alguma pessoa ribeirinha captura esse peixe para se alimentar. Então vai acumulando esse metal pesado no corpo, provocando diversas sequelas, ok? Então nós temos intoxicação por excesso de alumínio, nós temos intoxicação por excesso de ferro, nós temos intoxicação por excesso de cobre e temos intoxicação por mercúrio. Beleza ou não? Beleza, então vamos lembrar que numa cadeia alimentar, na base da cadeia alimentar vai ter menos metal acumulado e no topo da cadeia alimentar nós teremos mais metal pesado acumulado, ok? Bom, agora qual seria a consequência a longo prazo? Uma vez que diversos animais foram vítimas deste crime e ainda tomando-se em conta que os rios assoreados formam pequenos charcos ou mesmo situações pantanosas, isso abre uma interpretação para o que vai acontecer daqui a alguns meses, ou seja, surto de febre amarela. Isso mesmo, surto de febre amarela. Febre amarela é uma virose, beleza? Muito semelhante à dengue, grave isso. Tem vacina febre amarela? Sim, tem vacina febre amarela. Ela é uma arbovirose, ou seja, uma doença viral transmitida por um artrópodo, que nesse caso é um mosquito. Podemos dividir o ciclo da febre amarela em dois, o ciclo silvestre e o ciclo urbano, beleza? Ok, muitos primatas são predadores de mosquitos. Uma vez que você tem a diminuição dessa fauna, os mosquitos proliferam por demais. E os mesmos macacos podem servir de hospedeiros para o vírus. Então, um macaco contaminado, que é vítima de mosquito silvestre do gênero Hemagogos ou Sabetes, lembrando que são as fêmeas que sugam sangue de primatas, esse vírus então vai ser incorporado neste mosquito e será transmitido para o ser humano, beleza? O ser humano ruralista. Já no ciclo urbano, você tem o quê? Você tem o vírus passando de uma pessoa que é o hospedeiro infectado para um mosquito chamado Aedes aegypti, que então continua a transmissão para outras pessoas. O ciclo basicamente envolve mosquito, só que a diferença está na espécie de mosquito e no hospedeiro em que nós encontramos no ciclo silvestre e no ciclo urbano. No silvestre, nós temos um predomínio dessa doença febre amarela em macacos, já no ciclo urbano, acometeria sem sombra de dúvidas seres humanos, ok? Esse crime ambiental da Vale vai trazer consequências gravíssimas, não só para a população agora, mas sim com o passar do tempo, né? Porque, conforme você mesmo falou, os metais pesados aí na questão da água vão deixar a água imprópria e os rios mortos. E um outro ponto importante de poder falar também é que a retirada da população, ela perde a questão histórica, cultural, da moradia naquele lugar, a questão da empregabilidade também acaba sendo afetada, porque essas pessoas vão acabar tendo, ou aquelas que sobreviveram, ou doenças, ou sequelas, mazelas, e talvez não consigam recuperar a sua vida normal, né? E isso é extremamente grave. Até agora, 186 mortos confirmados, né? Sendo que 122 ainda não foram encontrados, estão desaparecidos. E isso vai trazer uma mazela muito grande, não só para o nosso governo, mas sim também para essas famílias que não vão poder dar um enterro digno, já que elas não queriam que tivesse acontecido isso, né? Então, é importante respeitar essas famílias e nós, como professores, temos que trazer a informação para vocês, estudantes. Como impacto ambiental, os dejeitos eles desceram numa velocidade muito grande e a lama acabou matando várias e várias espécies, não só de animais, mas como também de vegetais. Toide, esses animais, esses vegetais aí, sabemos que os animais seria impossível de recuperar porque morreram. Esses vegetais, eles podem ser repostos e plantados nesse lugar? A vegetação nativa desse lugar, ela pode ser restaurada um dia? Responde pra galera aí. Então, Oswaldo, sua pergunta é muito interessante, porque veja bem, repor a vegetação em território que agora possui contaminação por rejeitos de minérios é um tanto quanto complicado. Muitas das espécies de vegetais não conseguem se adaptar a um solo extremamente intoxicado. Digo a você que gramíneas apresentam, de certa forma, resistências a determinados minérios, rejeitos de minérios. Desta forma, é muito importante que um grupo de biólogos, um grupo de ambientalistas,
ambientalista, de engenheiros ambientais, façam a análise correta desta região para que, inclusive, utilizem bactérias que são suscetíveis a eliminar metais pesados e minérios em excesso. Para então, a partir do momento que você instalar gramíneas, ocorre um fenômeno muito importante chamado de sucessão ecológica secundária. Vestibulando, Enenzeiro, sucessão ecológica é um tópico muito bacana da ecologia. Sucessão ecológica divide-se em primária e secundária. A sucessão ecológica secundária é aquela sucessão onde já havia seres vivos anteriormente no ambiente e existe um solo formado. Então, de gramíneas, com o passar do tempo, passa a ter vegetais de portes arbustivos e depois vegetais de portes arbóreos, compondo a vegetação nativa da região. Valeu, Oswaldo? Agora, Oswaldo, responde aqui para mim, que extensão geográfica ou quais rios, riachos, quais recursos hídricos que esses rejeitos atingiram? Olha, Todd, boa pergunta. Esses rejeitos, eles atingiram o rio Paraopeba, que é um afluente do Rio São Francisco. E essa grande quantidade de lama vai tornar a água imprópria para o consumo, além de produzir a quantidade de oxigênio disponível, o que desencadeia uma grande mortandade de animais e plantas aquáticas. Em relação ao Rio São Francisco, a expectativa é de que a lama seja diluída antes de atingi-lo. Olha, pessoal, mas pode atingir o Rio São Francisco. O que é importante é que não só a Vale, mas como o governo brasileiro tome medidas cabíveis para que isso não ocorra. O principal rio perene da região Nordeste não pode ser atingido. Se já há uma escassez de água potável no Nordeste, imagina se o Rio São Francisco for atingido. Autoridades, vamos prestar atenção no Rio São Francisco, por favor. Então, Oswaldo, você consegue entrelaçar características do crime ambiental de Mariana para o crime ambiental de Brumadinho? Olha, Toide, comparar Mariana e Brumadinho é uma questão muito desigual. Foram dois crimes ambientais, mas aparentemente Mariana teve menos impactos ambientais que Brumadinho. Nós temos que esperar todos os dados estatísticos, não só do IBGE, mas sim das outras fontes, para que nós possamos fazer uma análise melhor. Entretanto, dois crimes que vão ficar marcados na história do Brasil, não é verdade? Oswaldo, eu vejo um descaso em relação aos crimes ambientais cometidos em Mariana e em Brumadinho. Você saberia me dizer, assim, organizações ambientalistas que, de certa forma, apoiaram e estão dando suporte às pessoas dessa cidade? Pois é, Todd. Algumas organizações que são ligadas ao meio ambiente trouxeram o seu apoio a Brumadinho. O Greenpeace Brasil e o SOS Mata Atlântica também deixaram algumas mensagens. Vamos para as questões, então? Produtos orgânicos sintéticos, como por exemplo os pesticidas, são a principal fonte de poluição e contaminação de ecossistemas aquáticos. A incorporação desses poluentes por organismos vivos através da cadeia alimentar leva a um processo conhecido por biomagnificação. O principal motivo da ocorrência de bioacumulação dessas substâncias é o fato de que, bioacumulação, você já teve essa teoria comigo. Letra A. São insolúveis na água e absorvidas pela pele de determinados animais? Não foi isso que eu disse. B. São moléculas análogas a proteínas essenciais de alguns seres vivos? Também não foi, eu falei de metais pesados. C. Essas substâncias não são biodegradáveis? Perfeito, galera. Resposta correta é a letra C. Essas substâncias são acumuladas por não serem biodegradáveis. Questão 2. Dos biociclos que integram a biosfera, qual o que diz respeito à flora e à fauna marinha? Bom, quando fala marinho, eu estou me referindo ao biociclo talassociclo. Letra A. Questão 3. Analise as proposições em relação ao biociclo liminociclo ou dulcícola. 1. O liminociclo pode ser dividido em província lêntica, águas lênticas, e província lótica, águas lóticas. Perfeito, 1. 2. A província lêntica é caracterizada pelo conjunto de águas paradas, como em lagos, lagoas e brejos. Perfeito, galera, sem correnteza. 3. A província lótica é caracterizada pelo conjunto de águas em movimento, como rios, riachos e cascatas. É isso aí, correto. 4. O liminociclo é o menor dos biociclos e apresenta menor salinidade e profundidade. É isso aí, galera. Resposta
correta mesmo. É o menor dos biociclos, apresenta menor índice de salinidade, tanto que liminociclo é água doce, né? A quantidade de sais está bem diluída e apresenta uma profundidade menor do que propriamente a crosta terrestre. 5. Na província lótica, há pouca ou nenhuma presença de plâncton. Bom, vejam bem, se a água ela gera correnteza e plâncton são algas microscópicas que são vencidas e levadas pela correnteza, o que nos resta saber é que não conseguimos acumular muito plâncton nessa região devido à correnteza. Então, os 5 itens estão corretos. Resposta, letra E. Questão 4 e última. A febre amarela é uma doença que pode ser transmitida pela picada de mosquitos, mosquito fêmea. No meio urbano, o gênero responsável pela transmissão dessa doença é o, letra A, Sabetes. Não, gente, isso aqui é do ciclo silvestre, não é do meio urbano. Anófeles tem a ver com malária. Hemagogos tem a ver com ciclo silvestre. Aedes, isso mesmo, Aedes aegypti, o gênero Aedes. Resposta correta é a letra D. E aí, estudante, gostaram dessa ligação entre 2 canais? Pra gente é uma novidade, a gente nem sabe como é que vai ser a aceitação de vocês aqui. Toide, quero agradecer imensamente você aí no estado do Paraná estar produzindo junto com a gente aqui. Olha, o UpGeo Atualidades agradece muito isso. E não deixem de curtir e compartilhar os nossos canais, porque nós precisamos da ajuda de vocês, estudantes. Porque sem vocês, o nosso canal não cresce e a gente não produz da forma que nós queremos produzir. Beleza? Toide, um abração daqui da Baixada Santista para o estado do Paraná e